O ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVI. Os portugueses eles não plantavam a cana-de-açúcar na Europa por causa do clima, lá é muito frio e é preciso de um clima quente para se plantar a cana-de-açúcar. Então os portugueses plantavam a cana-de-açúcar nos territórios africanos que ele dominava, e no século XVI ele traz então a cana-de-açúcar para o Brasil. A primeira capitania que plantou a cana-de-açúcar foi São Vicente, mas as capitanias que prosperaram em cana-de-açúcar foi em Pernambuco e na Bahia. O ciclo da cana-de-açúcar ele era uma monocultura de exportação, conhecida como plantation. O que é o plantation? É uma monocultura produzida em larga escala para exportação, que dá muito lucro. A cana-de-açúcar era produzida nos engenhos. No começo, os portugueses usavam os índios, os indígenas, para a plantação de cana-de-açúcar, mas como os indígenas conheciam o território, então eles costumavam fugir. E também a cultura do índio era produzir apenas aquilo que ele precisava para sobreviver. Ele não produzia em grande escala. Então, muitos historiadores vão falar que os índios eram preguiçosos, então os portugueses trocaram os índios pelos africanos, mas não. Era esse choque de cultura. O índio não entendia por que tinha que plantar em grande escala, ele só plantava para sobreviver. Então, por causa desses problemas, também tem a questão da igreja, os jesuítas, os padres que evangelizavam os índios, que cristianizavam os índios, eles não permitiam que esses índios fossem escravizados. Então, os portugueses trocaram a mão escrava dos índios para os africanos. Eles eram trazidos para o Brasil para plantar a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar teve o seu protagonismo no século XVI ao século XVIII. No século XVIII teve a queda por causa da concorrência dos holandeses, que também começaram a exportar cana-de-açúcar, assim o preço que o Portugal vendia a cana-de-açúcar caiu. E também no século XVIII os portugueses encontraram ouro no Brasil. E a cana-de-açúcar também era usada para fazer a cachaça, e muitas vezes a cachaça era uma moeda de escambo para trocar por escravos. Os engenhos, eles ficavam em latifúndios. O que é latifúndio? São grandes propriedades. Então, toda vez que se referia a latifúndio, significa grandes propriedades, propriedades que tinham às vezes o tamanho de um estado ou de um país da Europa. Então, a produção de cana era nos latifúndios, grandes propriedades.